luz e paz para hoje. Uma série de temas bíblicos da autoria de Joaquim Dias, na voz de António Sala. Tema 13. Resultado prático da observância da lei dos 10 mandamentos no relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmos 119, 165. Os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus resumem-se em amar a Deus sobre todas as coisas e os últimos 6 em amar o próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 36, 40. Com este pensamento, analisa-se neste tema o conteúdo de cada mandamento e o resultado da sua aplicação no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Êxodo 20, 3, 17, Deuteronômio 5, 7, 21. Como relacionar-se com Deus? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Desde a antiguidade, quais eram os objetos de adoração nas várias nações sobre a terra, as quais Deus proibiu ao seu povo? O sol, a lua, imagens, amor ao dinheiro, entre outros. Qualquer objeto ou vício que nos afaste da fé em Deus ou que nos atraia tanto de maneira a diminuir o nosso amor a Deus pode constituir-se num Deus. O mesmo se pode dizer do desejo desmedido da reputação, das honras ou de uma vida em que predomine a comodidade egoísta e irresponsável. Deuteronômio 17, 2, 5. 4, 13, 19. Filipenses 3, 19. Segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Êxodo 20, 4, 6. O que diz a Bíblia da idolatria? Todos os fabricantes de imagens de escultura são vaidade. Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos. O carpinteiro estende a régua, a plaina, faz o seu Deus à semelhança de um homem, fabrica também uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Isaías 44, 9, 20. Salmos 115, 4, 8. Como deve ser a verdadeira adoração? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, 7. O que é tomar o nome de Deus em vão? A expressão em vão é a tradução de uma palavra que significa iniquidade, falsidade, vaidade. Usá-la em vão ou jurar em seu nome é banalizar o nome de Deus, pois
santo e tremendo é o seu nome. Salmos 111, 9. O que ensinou Jesus sobre o juramento? Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo de seus pés. Seja, porém, o falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus 5, 34, 37. Condena Jesus o juramento judicial? Não. Quando o sumo sacerdote disse a Jesus: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus respondeu: tu o disseste. Mateus 26, 63, 64. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, 8, 11. O que se comemora no dia de sábado? A criação em 6 dias. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Gênesis 2, 2, 3. Tendo visto na primeira tábua da lei os 4 primeiros mandamentos, aí encontramos os nossos deveres para com Deus. Esta tábua culmina com uma bênção para os que reconhecem Deus como o seu Criador. Como relacionar-se com o nosso semelhante? Na segunda tábua da lei temos 6 mandamentos que tratam do relacionamento com o próximo. Mateus 22, 34, 40. Quinto mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. O que ordena o quinto mandamento? Honrar o pai e a mãe. Saliente-se que o primeiro destes 6 mandamentos, além de valorizar o respeito para com os pais, é, nas palavras do apóstolo Paulo, o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 1, 3. O que é honrar o pai e a mãe? É prestar-lhes respeito e obediência. Por extensão, dado que até a idade da razão moral dos filhos os pais representam Deus, é lógico que lhes devam tal respeito. A obediência começa com a atitude dos filhos para com os pais. Outra implicação deste mandamento é inculcar nos jovens o dever do respeito a toda a autoridade legitimamente estabelecida. Deuteronômio 6, 6, 7, Efésios 6, 1, 3, Colossenses 3, 20, Romanos 13, 1, 7, Hebreus 13, 17, Primeira Epístola de Pedro 2, 13, 18. Esta atitude de respeito, portanto, deve começar em casa e manter-se ao longo da sua vida, quer seja no lar, na escola, no trabalho ou na sociedade. Como declara a eminente e mundialmente conhecida escritora Ellen White, uma das primeiras lições que a criança precisa aprender é a lição da obediência. Assim se podem evitar em grande parte aqueles conflitos posteriores entre a vontade e a autoridade, os quais tanto concorrem para criar hostilidade e amargura para com os pais e professores e, muito frequentemente, resistência a toda a autoridade humana ou divina. Ellen White, Educação, página 287.
Haverá alguma situação em que um filho, uma pessoa, pode e até deve recusar corretamente obedecer aos pais ou mesmo às autoridades? Sim, sempre e quando isso implique desobedecer a Deus. Eis alguns exemplos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios 6:1. Porém, respondendo Pedro e os demais apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Sexto mandamento: não matarás. Êxodo 20:13. O que é matar? Sumariamente podemos dizer que é tirar a vida, mas não é assim tão linear. Como ampliou Jesus, ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Mateus 5:21-22. Fica, portanto, evidente que acalentar ódio no coração contra alguém é já, no espírito da lei, ser culpado da transgressão deste mandamento. O que acontecerá àqueles que lentamente matam o seu corpo com alimentos impróprios, drogas, etc.? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo que sois vós é santo. Primeira Epístola aos Coríntios 3:16-17. Sétimo mandamento: não adulterarás. Êxodo 20:14. O que é adultério? É a violação do voto matrimonial, é infidelidade. O que disse Jesus deste mandamento? Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5:27-28. Qual é a única causa de divórcio na Bíblia que permite ao cônjuge inocente casar-se de novo? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5:32-19:9. Oitavo mandamento: não furtarás. Êxodo 20:15. O que é furtar? É subtrair fraudulentamente, roubar, falsificar. Qual é o remédio para quem rouba? É o trabalho, pois, como admoesta o apóstolo Paulo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4:28. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. O que é falso testemunho? É mentira, calúnia, falsa acusação que fere a reputação. Qual é a sorte do mentiroso? A testemunha mentirosa perecerá. Provérbios 21:28. Quem é o pai da mentira? Eis as palavras de Jesus aos que praticam a mentira. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. É mentiroso e pai da mentira. João 8:44. O que aconselha a Bíblia? Deixai a mentira e falai a verdade. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável,
tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Efésios 4:25, Filipenses 4:8. 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem a sua jumenta, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20:17. O que é cobiça? É o desejo ardente de possuir, é a ambição desmedida de riquezas. Como nasce a cobiça e o que resulta dela? Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Miqueias 2:1-2. Conclusão. Os 10 mandamentos são a base de toda a moral e de toda a justiça. Servem para nos guiar na nossa relação com Deus e com o nosso próximo. A observância dos mandamentos mostra que amamos Deus e o nosso semelhante. Por si próprio, o homem tem que reconhecer que não pode cumprir os mandamentos. No entanto, isso é possível pela graça de Deus, por meio da fé, pois todos podem experimentar esse poder e dizer como Paulo de Tarso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Um dos exemplos mais flagrantes da transgressão da lei de Deus foi o rei David. Entregando-se à ociosidade, deu ocasião ao pecado da cobiça, que o levou à transgressão da lei de Deus pela prática hedionda de uma sucessão de ações execráveis: cobiça, abuso da autoridade, adultério, mentira, homicídio estrategicamente premeditado com requintes de lesa pátria. A lei mostrou os pecados e David, tal como lemos no seu famoso Salmo 51, confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. David mergulhou numa abundância de pecados, mas arrependido, nele se cumpriram as palavras de Paulo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Segundo o livro de Samuel 11:12, Salmos 51, Romanos 5:20.